Galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos começar com mais uma aulinha de Química. Hoje nós vamos trabalhar com pH e escala de pH e de pOH. Tudo bem, gente? O que é essa escala de pH e pOH? É o cálculo do pH, sua escala e assim vai. Beleza? Bem simples, a coisa mais simples que tem em toda a parte de equilíbrio químico é essa parte de pH e pOH. E, por sorte nossa, também é a que mais cai no vestibular. Vocês vão ver que os exercícios que a gente vai fazer vão ter vários de vestibular aí para vocês fazerem na parte dos adicionais de vocês. Porque cai muito no vestibular. É uma das apostas minhas para todo ano. Todo ano eu considero que tem pelo menos um exercício. Eu acredito que tem pelo menos um exercício no vestibular sobre escala de pH, cálculo de pH, cálculo de pOH. E é simples, desde que vocês entendam o princípio, é bem simplesinho. Então vamos lá, ó. Começando com pH e pOH. O que é isso, gente? Bom, os valores de pH e pOH são valores utilizados para facilitar a identificar o caráter do meio. Então, o pH é muito simples, porque o pH a gente trabalha sempre. Poucas pessoas sabem que o pOH é para caráter a partir da concentração de hidrogênio, de H+, né, do ácido, e o pOH é a partir da concentração do OH-, a parte básica. Pouca gente sabe que tem essas duas maneiras de identificar o caráter do meio. Pode ser identificado a partir do pH ou do pOH. Minha dica: tem uma forma de vocês transformarem o pOH em pH. Façam isso, porque se vocês trabalharem somente com pH todo o tempo só com pH, fica muito mais fácil. E por que a gente inventou o pH? Tá? Por que os químicos inventaram? Porque os números obtidos de H+ e OH- podem ser difíceis de ser interpretados por todas as pessoas. Imagina uma pessoa que não tem muito estudo, tá, gente? Pessoas mais humildes, pessoas mais antigas, mais velhas, que não tiveram estudo de química. Ou mesmo de matemática. Fica difícil porque os números de H+ e OH- são números exponenciais na base 10, na maioria dos casos. Para a gente transformar em notação científica, ele vai estar lá na base 10. Dessa forma, fica difícil das pessoas que não têm estudo entender. A gente pode falar para vocês, como a gente viu na aula anterior, que se a concentração de H+ for igual a 10 a menos 7, o meio é neutro. Se ela for maior que 10 a menos 7, a concentração de H+ for maior que 10 a menos 7, o meio é ácido. Se for menor que 10 a menos 7, o meio é básico. Mas tudo bem, para eu chegar aí, vocês que entendem, vocês que trabalham em matemática, já têm dificuldade, mas conseguem entender. Porém, imagina uma pessoa que nunca estudou matemática, não vai nem saber o que significa 10 a menos 7, vai entender que é 3, 10 menos 7, sei lá. Vai entender alguma coisa que não tem nada a ver, tudo bem, gente? Então, dessa forma, o que os químicos fizeram? A gente usou um processo matemático logaritmo, na base 10. O logaritmo é o processo matemático, né, a operação matemática contrária ao exponencial. Dessa forma, a gente transforma esse número exponencial em um número inteiro, tornando fácil a interpretação dos valores e determinação do caráter do meio. Porque, se eu falar para vocês, ó, um caráter neutro é aquela substância que tem a concentração de H+ igual a 10 a menos 7. Tudo bem, vocês podem até entender. Mas o que é mais fácil? Olha aqui, eu vou falar para vocês. Pega esse papelzinho e mede o pH do meio. Se o pH do meio deu 7, ele é um meio neutro. É fácil, você vai lá põe o medidor do pH, deu o número 7, o número 7 muita gente conhece, quase todo mundo conhece. Vê lá o número 7, ele identifica que o meio é neutro. É bem mais fácil, né, gente? Mas vocês não, vocês são evoluídos, então vocês vão calcular o pH e o pOH, tá bom? Olha para o meio neutro. Pensando no meio neutro, as concentrações de H+ e de OH- são iguais para o meio neutro. Então não tem nem ácido, não sobra nem H+ nem OH-, isso a gente viu na aula passada. Se alguém tiver dúvida, volta lá na aula da lei de diluição e do princípio da autoionização da água. Basicamente a gente viu que lá na aula passada nós vimos que para a concentração de H+ e de OH- ser igual a 25 graus Celsius, a concentração de H+ tem que ser 10 a menos 7 e de OH- também 10 a menos 7, ok? Dito isso, vamos lá, ó. Lembrando, se a gente está trabalhando com 10 a menos 7, a gente vai querer tirar esse 10 a menos 7 e transformar num valor mais exato. Para isso nós vamos usar o logaritmo, para tirar essa base. O que é o logaritmo? É a operação matemática contrária ao exponencial. Presta atenção aqui nessa informação, gente. Logaritmo de A na base B. Como que eu faço o cálculo? É igual a x. Significa que b elevado a x
é igual a A, tá vendo? Então, log de A na base B é igual a x, significa que B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A. Esse é o princípio do logaritmo. A gente vai trabalhar com logaritmo na base 10. Então, olha aqui, vou usar a concentração de H+, aqui, para calcular o pH, porque o pH é menos log da concentração de H+. Então, para o meio neutro, olha lá, o pH é menos log da concentração de H+, no meio neutro é 10 a menos 7. Log de 10 é 10 a menos 7. Quanto que dá? Gente, uma dica para vocês, tá? Então, 10 elevado a quanto dá 10 a menos 7? Pela lógica, né, gente? 10 elevado a quanto tem que ser 10 menos 7? A menos 7, né? Então, log de 10 menos 7 dá menos 7. O valor negativo que eu ponho na frente, então, pH significa menos log. O termo P, esse Pzinho minúsculo, significa sempre menos log. Então, pH é menos log de H+. POH é menos log de OH-, pKa é menos log de Ka, tudo bem? Então esse termo P na frente significa menos log. Então menos log de 10 a menos 7 dá menos 7. Menos com menos dá mais, o pH vai ser 7. Professor, é impossível isso, professor. Não consigo fazer esse cálculo. A sorte para vocês é que em 99% dos casos o exercício é fácil demais. E o exercício sendo fácil demais, para você fazer o pH é só vocês olharem isso daqui, gente. Ó. Tá vendo? Quando eu estou trabalhando com a pH 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 15, 10 a menos 15 não dá no pH 20, não dá na temperatura 25 graus Celsius, mas dá em outra temperatura, tá bom? Se eu mudar a temperatura, muda o valor do KH, que a gente viu, KW, que a gente viu na aula anterior. Então, o KW dá menos 14, 10 a menos 14. Se eu mudar a temperatura para num KW que dê 10 a menos 15, vai mudar os valores de H+, e de OH-. Aí o H+ vai ser 7,5, o OH- vai ser 10 a menos 7,5, tá bom? Então se for 10 a menos 8, por exemplo, quanto que dá o pH? É só vocês olharem o número, dá 8, né? 10 a menos 8, pH é 8. Olha o POH, mesma coisa. POH, qual é o valor aqui, ó, da concentração de OH-? 10 a menos 7, então vocês olham o número 7, POH também é 7. Deu para entender, gente? Dito isso, vamos fazer um teste aqui, ó. Um detalhe. Quando eu somo as concentrações de OH, quando eu multiplico a concentração de H+, pela de OH-, dá o KW, que é 10 a menos 14, tá bom? Se eu pegar aqui, é como se eu pegasse o exponencial de um e o exponencial do outro somados, tem que dar 10 a menos, tem que dar menos 14. Então, se aqui é menos 7, o do OH- tem que ser menos 7 para dar menos 14, entenderam? E o pH também funciona desse jeito, ó. Se eu pegar o pH e somar com o POH, tem que dar menos 14. Tem que dar 14, no caso. Então, pH é 7, quanto tem que ser o POH para dar 14? 7. E assim vai. Dessa forma, a gente consegue calcular qualquer tipo de pH e POH direto. Vocês vão ver que a gente vai chegar no final da aula calculando pH e POH direto. Para o meio neutro, pH é 7, POH também vai ser 7. Vamos lá. E no meio ácido? O meio ácido significa que a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a concentração de H+, 10 a menos 3. É maior que 10 a menos 7. Quanto que vai ser de OH-, gente? Somados tem que dar menos 14. Então, menos 3 com menos 11 para dar menos 14. Por isso que a de OH- é 10 a menos 11. Quanto que é o pH? Para eu calcular o pH, eu faço todo o processo do log, mas é só pensar, né? Se aqui é 3, o pH vai ser 3. Se aqui é 10 a menos 11, o POH vai ser 11. Ou você pode pensar também que se o pH é 3, quanto que é o POH? Quanto falta para chegar a 14? 11. Então, no meio ácido, o pH é menor que 7 e o POH é maior que 7. Beleza? No meio básico, como funciona no meio básico? A mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui do meio básico. Concentração de H+, 10 a menos 12, ela é menor do que 10 a menos 7. Concentração de OH- 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 7, tá bom? Então a concentração de H+, ela é menor do que a de OH-. Fazendo os cálculos aqui, o pH 12, POH 2. É só você olhar o número que está aqui, né? Então vai dar o pH 12, POH 2. Beleza? Vamos fazer aqui, então, meio básico, o pH é maior que 7 e o POH é menor que 7, certo? Então, aqui em meio básico, estou trabalhando com meio básico, pH é maior que 7, POH é menor que 7. Vamos entender isso aqui, ó. Eu sempre, quando eu coloquei nas provas de vocês, inclusive nas provas anteriores de vocês, eu trabalhei com essa tabela. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar com essa tabela aqui. Eu estou dando uma informação, eu quero saber todas as outras.
Se eu der a informação que a concentração de H+, é 10 a menos 3, o que eu consigo identificar? Qualquer outro valor. Por exemplo, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, a de OH- vai ser 10 a menos 11. Por quê? Porque o valor de cima somado tem que dar menos 14. Então aqui é menos 3, aqui tem que ser menos 11. E o pH vai ser quanto? O número aqui, 3. Somados pH e pOH tem que dar 11. Então se o pH é 3, o pOH vai ser 11. 3 mais 11 dá 14. Então somados tem que dar 14. 3 mais 11 dá 14. Caráter ácido. Vocês podem olhar o caráter olhando o pH, tá, gente? Somente olhando o pH. Se o pH é menor que 7, é ácido. Olha o próximo. Eu dei o OH-, 10 a menos 5. Fácil, tem que chegar no pH para ver o caráter. Então eu vou achar o pOH. Então isso aqui é 10 a menos 5, aqui é 5. Para achar o pH tem que dar 14 somados. Então o pH vai ser 9. Certo? Se o pH é 9, a concentração de H+, 10 a menos 9. Professor, eu não estou seguindo essa ordem, não tem problema. Segue a ordem que vocês quiserem. Só que agora que eu achei o pH 9 é maior que 7, o meio fica básico. Beleza? pH 8, o que eu consigo identificar com o pH 8? Eu posso identificar que é a concentração de H+, 10 a menos 8, tá vendo? Porque esse aqui é 8, a concentração é 10 elevado a menos esse valor. Beleza? Eu também consigo identificar o pOH, porque somados tem que dar 14. 8 mais quanto dá 14? 6. Se eu identifiquei o pOH, a concentração de OH- é 10 a menos 6. Olhando o pH 8, caráter básico. Agora o pOH é 13. Eu consigo identificar o pH, porque somados tem que dar 14. pH 1. Se o pH é 1, a concentração de H+ é 10 a menos 1. Se o pOH é 13, a concentração de OH- é 10 a menos 13. Olhando o pH 1 com caráter ácido. Uma substância neutra. Substância neutra, o caráter pH tem que ser 7. Por quê? Porque se a substância neutra, o pH é 7. E o pOH? 7. Então a concentração de H+ é 10 a menos 7, a concentração de OH- é 10 a menos 7. Deu para entender, gente? É simples, é só isso. A gente vai fazer um exercício que vai ser um pouco mais complicado, que aí vocês vão envolver o cálculo do pH, mas se o pH estiver na base 10, fica fácil de fazer os cálculos, tá bom? Escalas de pH e pOH. Gente, ó, não precisa decorar ela inteira. Se vocês decorarem a parte do pH, essa parte do meio, já é suficiente para tudo. Essa escala só está me dando os valores de pH e pOH. Então aqui nós temos a concentração, beleza? Quando o pH é 7, olha lá, o pH 7 é a substância neutra, beleza? Se o pH está acima de 7, para a esquerda aqui está ficando maior, né? De 7 a 14, então aqui está subindo. Quando o pH é maior que 7, a solução básica. Quando o pH é menor que 7, solução ácida. É só isso que é a escala de pH. Observação a 25 graus Celsius, necessariamente. Hoje nós temos uma forma mais fácil da gente identificar o caráter. Ou a gente calcula o pH da solução. Hoje tem um aparelho chamado medidor de pH. Tem alguns medidores de pH que são medidores de mesa. O que significa ser um medidor de mesa? Significa que todo laboratório de química de uma faculdade tem um medidor em cada mesa de pesquisa. Tá bom? É um medidor simples que coloca na solução, ela fala direto para você qual é o pH da solução. Agora, se a gente for fazer uma prática mais simples, em laboratórios mais simples, laboratórios pedagógicos, ou um laboratório que você não precisa saber qual é a solução, só precisa saber o caráter, ou numa indústria, nós podemos usar os indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? Eles indicam o caráter do meio através da mudança de cor. Existem alguns tipos, por exemplo, caseiro é possível fazer o suco de repolho roxo, que, se possível, até o final do ano a gente tenta fazer essa prática do suco de repolho roxo. Como funciona, gente? Você pega o repolho roxo, cozinha ele e pega essa água, só água. Você vai passar ele por um filtro ou vai passar ele por uma peneira, mas você vai retirar o repolho e pegar só a água. Em pHs altos, 14 por exemplo, ele fica amarelado. Em pHs baixos ele fica vermelho. Então eu consigo identificar a coloração o pH da substância pela coloração. Ó. Se ela fica amarelado, está com caráter básico. Verde também está com caráter básico. Roxo está com caráter neutro. Um roxo mais claro, um rosa, tem caráter ácido. Vermelho, caráter muito ácido. É um ótimo indicador de pH. Às vezes a gente não precisa indicar o caráter por esse processo, tá, gente? A gente pode indicar
só se é ácido ou básico, só que aí a gente usa outros indicadores ácido-base. O importante é a gente entender que nem todo indicador ácido-base é interessante para cada substância. Por exemplo, esse próximo indicador, o alaranjado de metila, ele fica vermelho em pHs menores que 3,2 e amarelo em pHs maiores que 4,4. Então ele é um ótimo indicador de ácidos. Por quê? Porque ele indica se o ácido é muito forte ou se o ácido é mais fraco. Mas ele não é um bom indicador para separar ácido e base. Por quê? Porque imagina uma substância com pH 5. É uma substância ácida. E ele vai ficar amarelado. E uma substância com pH 10 é uma substância básica. Também vai ficar amarelado. Deu para entender? Então ele é um bom indicador para ácidos fortes. Para ácidos especificamente. Se eu souber que a substância é ácida, eu posso usar ele para ver se é um ácido forte ou se é um ácido fraco. Se for forte, fica vermelho. Se for fraco, fica amarelo. Tem outros indicadores também. Por exemplo, a fenolftaleína é para bases. A fenolftaleína ela fica rosa com pHs acima de 10 e fica incolor para pHs abaixo de 8,2. Então a fenolftaleína ela é um indicador de ácido-base que não é tão interessante para indicar ácidos, já que se você pegar uma substância de caráter neutro, que tem pH 7, e uma substância de caráter ácido, que tem pH menor que 7, ela vai ficar incolor. Então ele só é um bom indicador para bases, indicando se a base é forte ou se a base é fraca, tá bom? É uma das mais utilizadas no laboratório, a fenolftaleína. Nós temos um outro indicador aqui também, o azul de bromotimol. Esse já é mais interessante, ó, por quê? pHs abaixo de 6 fica amarelo, entre 6 e 7,6 ele vai ficar esverdeado, acima de 7,6 ele fica azul. Então, se a substância é ácida, tem pH baixo. Substância ácida tem pH baixo, então ela fica amarelada. Se a substância é neutra, ela vai ficar esverdeada. Se a substância ela é básica, tem pH alto, então ela vai ficar azulada, tá bom? Nós temos também o indicador universal. Olha que interessante, o indicador universal ele tem várias colorações possíveis, desde o mais ácido, que é aqui na esquerda, até o mais básico, que está aqui na direita. Esse indicador universal, você pega uma gotinha dele, joga na solução e, dependendo da cor que ele vai dar, você consegue interpretar qual é o caráter desse meio. Só que esse indicador universal ele não precisa ser usado o tempo inteiro. Ele é caro, ele é mais complicado de obter e não tem necessidade. Se você estiver trabalhando com uma substância que você já sabe que é ácida, você pode usar a laranjada de metila, ou o fenolftaleína, ou o azul de bromotimol, que são mais fáceis, ou até mesmo o suco de repolho roxo, vocês conseguem identificar bem, tá bom? Dito isso, vamos para os exercícios, gente. Começando pelo exercício 2. Com base no estudo sobre a viragem dos indicadores, indica a coloração das seguintes substâncias. Essa substância tem concentração de H+, 10 a menos 11. Estamos usando fenolftaleína. Bom, vamos lá. Qual é o pH? pH é 11, né, gente? Olha lá, pH 11, porque se é 10 menos 11, o pH é 11. Beleza? Sendo o pH 11, olha lá atrás. Fenolftaleína, acima de 11 fica rosa. Então, porque acima de 10 fica rosa, se ela é 11, ela vai ficar rosa também. Beleza? Então, a fenolftaleína ficou rosa. No segundo, 0,1, como que eu transformo em notação científica? 10 a menos 1. Essa é a concentração, como é um ácido, é a concentração de H+. Beleza? Se a concentração de H+, é 10 a menos 1, o pH é 1. No alaranjado de metila, que cor que fica? Vamos voltar aqui. Alaranjado de metila, pH 1 fica abaixo de 3,2, então ele fica vermelho. Beleza? Vamos para o próximo. Agora eu estou falando de uma base, então a concentração que eu estou dando é a concentração de OH-. 10 a menos 1, menos 2, menos 3. Tem 3 zeros para trás, então é 10 a menos 3. Concentração de OH- é 10 a menos 3. Consequentemente, o POH é 3, então o pH vai ser 11, certo? Porque os dois somados tem que dar 14. O pH 11 dá que cor no azul de timol, azul de bromotimol? Azul de bromotimol, aqui, 11 está acima de 7,6, ele fica azul. Beleza, gente? É assim que funciona indicadores ácido-base. Exercício 4, vamos completar a tabela, olha lá. Eu tenho a concentração de H+, eu sei o pH, 3. Eu também vou saber a concentração de OH-, porque somados tem que dar 10 a menos 14, então tem que ser 10 a menos 11. Beleza? Eu tenho na segunda concentração 10 a menos 1 de OH-, eu acho a concentração de H+, 10 a menos 13, porque tem que dar 14. pH, 13.
Próximo, eu tenho a concentração de OH menos 10 a menos 5, eu consigo achar de H+. Ah, tem que falar a substância aqui em cima, né? Solução, olhando o pH 13, básico. Certo? Vamos para o próximo. Terceira linha. 10 a menos 5, concentração de H+, 10 a menos 9, porque somados tem que dar 14. pH 9 acima de 7, solução básica. Eu tenho o pH 4 agora, concentração de H+ é 10 a menos 4, somados tem que dar 10 menos 14, então a de OH- é 10 a menos 10. Se o pH é 4 é menor que 7, substância ácida. Uma substância neutra, o pH 7, concentração de H+, 10 a menos 7, de OH- vai ser 10 a menos 7 também. Nesse eu dei a concentração de H+, na penúltima linha, 10 a menos 8, eu acho o pH é 8. A concentração de OH- é só somar, né? Então vai ser 10 a menos 6 para dar 14. Se o pH é 8 está acima de 7, solução básica. Próximo, pH 6. Concentração de H+, 10 a menos 6, de OH- 10 a menos 8. Se o pH é 6, a solução é ácida. Beleza, gente? Tranquilo, né? Agora esse é um pouco mais complexo. Qual é o pH do suco gástrico? Opa! Qual é o pH do suco gástrico que apresenta 0,045 mol por litro? Ele me passou log de 4,5, então possivelmente a gente vai ter que chegar a 4,5. Vocês estão vendo que agora, gente, eu estou trabalhando com um valor que não é 1, então não dá para pôr na base 10 simples assim. Mas eu vou transformar em notação científica, então vou andar 3 casinhas aqui, ó, 2 casinhas para trás, então é 4,5 vezes 10 a menos 2, porque eu andei 2 casinhas para trás. Beleza? Então 4,5 vezes 10 a menos 2, olha lá a concentração de H+. Para eu achar o pH, eu tenho que fazer menos log de 4,5 vezes 10 a menos 2. Não posso simplesmente falar que o pH é 2, por quê? Porque eu não estou usando só 10 a menos 2, tá? Então aqui eu tenho o log da multiplicação. Presta atenção, gente, matemática. Log de 4,5 vezes 10 a menos 2 é o log de 4,5 mais o log de 10 a menos 2. Log de 4,5 ele passou, 0,65. Log de 10 a menos 2 é o número de cima aqui, ó, menos 2. Beleza? Cuidado para não confundir com pH, tá? O log de 10 menos 2 é o valor de cima, menos 2. Então vai ser 0,65 menos 2. 0,65 menos 2 dá menos 1,35. Como o pH é menos esse valor, menos com menos dá mais, pH dá 1,35. Deu para entender, gente? O cálculo é um pouquinho mais... O mais difícil que pode cair de pH no vestibular é isso. Não tem como ficar mais difícil que isso. Exercício 6. Dentre os líquidos citados, o único que tem caráter ácido é... pH tem que ser menor que 3, menor que 7, quer dizer, pH 3 é o refrigerante. Ele é o ácido. Próximo. Assinale das misturas citadas abaixo aquela que é mais básica. Tem que ser o maior pH, porque tem que estar acima de 7, quanto maior, mais básica, nesse caso, leite de magnésia. Beleza, gente? Exercício 8. Se o pH de uma solução molar, de uma solução aquosa, de 0,01 molar de NaOH é 100% de grau de ionização, a 25 graus Celsius, qual é o pH dessa solução? Gente, se eu estou falando direto, aqui eu não preciso nem fazer conta, eu vou fazer os cálculos, mas vou pensar direto. Se eu estou falando de NaOH, esse valor que eu achei é a concentração de OH-, porque eu estou trabalhando com NaOH. Como ele me deu a concentração de NaOH, o único processo que você tem que entender é esse, ó. Cada NaOH gera um OH-. Só vocês pensarem que cada NaOH tem um OH-. Se eu usasse outro aqui, o CaOH2, então aí cada CaOH2 geraria 2 OH, teria que ser o dobro. Aqui, como a proporção de NaOH tem 1 OH, é 1 para 1. Então a concentração de OH- é 0,01. Gente, se a concentração de OH- é 0,01, eu consigo achar o pOH, certo? Olha lá, o pOH é 2. Quanto que vai ser o pH? 12, né, gente? Porque somados tem que dar 14, então o pH é 12. Então nos dá a letra B. Beleza? Exercício 9 é a mesma coisa que a gente fez lá naquele exercício anterior. Tá bom, gente? Então, ó, o refrigerante apresenta pH 4. Essa bebida foi colocada num copo de gelo, de maneira que quando o gelo derreteu, o volume final da mistura tornou-se o dobro do volume inicial do refrigerante. Então, se eu dobro o volume, a concentração cai pela metade. Eu não vou dobrar o pH, tá? É a concentração que dobrou. Então, o primeiro passo é descobrir a concentração de H+. Qual que é a concentração de H+? Vamos lá, então. Ó. Se o pH é 4, a concentração é 10 a menos 4. Beleza? Quando ele fala que o volume dobrou, gente, se o volume dobra, volume e concentração são valores inversamente proporcionais.
Quando eu dobro o volume, a concentração cai pela metade. Então a metade de 4 vezes 10 a menos 4 é meio vezes 10 a menos 4. Meio vezes 10 menos 4 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 5. Essa é a concentração final, é aqui que a gente vai achar o pH. Como eu acho o pH? Lá, ó. pH menos log da concentração de H+, então é menos log de 5 vezes 10 menos 5, que é a mesma coisa que menos o log de 5 mais o log de 10 a menos 5. Log de 5 ele passou, é 0,7. Log de 10 a menos 5 é o valor de cima, é menos 5. 0,7 menos 5 dá 4,3 negativo, com o menos da frente da equação do pH. Menos com menos dá mais, então dá 4,3. Letra B de Bosque. Beleza, galerinha? Alguma dúvida até aí, só me perguntar, tá bom? Bons estudos para vocês, meus queridos. Bom, aqui eu coloquei uma escala de pH substâncias, se vocês quiserem analisar aqui as substâncias e os seus caráteres, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos as soluções de bateria, que tem caráter super ácido, depois o ácido estomacal, suco de limão, vinagre, suco de tomate, café com pH 5, leite pH 6, água destilada é pH neutro, pH 7. Bicarbonato de sódio começa a ficar básico, depois pasta de dente é básico, leite de magnésio é pH 10 básico, limpador com amoníaco é mais básico ainda, pH 11, água com sabão, desde que seja o sabão básico, tem pH 12, certo? Aqui nós temos os desengordurantes com pH 13, nós temos aqui o desentupidor de pia com pH 14, então substâncias bastante básicas. Beleza, gente? Aqui as cores do indicador universal da substância. Então elas ficam dessa coloração no usando o indicador universal. Bons estudos, meus queridos. Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.